Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma videoaula de hoje, tá bom? Então fiquem atentos ao slide que eu vou colocar, aos assuntos relacionados à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje será de português, na data do dia 17/2. O nosso assunto é sobre sílabas, tá? O nosso assunto vai estar se referindo nas páginas 26 a 28, certo? Então vamos lá. Coloque o livro de vocês nessas páginas para acompanhar o nosso assunto. Vamos lá. No início, nós vamos agora, né, ver uma música. Essa música é bem conhecida. É o Rato, né? Só que aqui só tem uma partezinha da música, tá bom? A gente não colocou a música toda, só uma parte somente para enfatizar o nosso assunto. Ó, todo rato tem rabo longo, todo rato tem faro esperto, todo rato curso escuro lambe restos. Todo rato deixa rastro, todo rato trai a mente. Todo rato assusta a gente, todo rato anda de bando. São os ratos, são os ratos penalandros. Mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato em vez de catar lasquinhas de queijo e comer na rua. Prefere 1000 vezes um beijo brilhante da lua. Né? Então, bastante interessante essa música, né? E aqui a gente vai ver algumas palavras. Todo, escuro, assusta e malandros, né? Vejam aí essas palavras que estão em destaques, certo? Então vamos lá, elas estão separadas. A gente vê todo em quantas sílabas? 2. Escuro, 3. Assusta, também tem 3. Malandros, também tem 3. Cada grupo fonético, né, que compõe a palavra, quando dito separadamente, torna a comunicação clara. As palavras acima, né, elas foram pronunciadas por sílabas, né? Então, eu falei a palavra e depois disso a quantidade de sílabas que cada uma possui, né? Então, esse faz parte de um grupo fonético. Vamos lá. Vamos ver aqui, né, o que é sílaba. Sílaba é cada grupo fonético que forma uma palavra pronunciada a cada emissão da voz. Em nossa língua, não existe formação sílaba sem que haja uma vogal, né? Que pode ou não estar acompanhada por uma semivogal e ou, né, uma consoante, certo? As palavras, elas podem ser classificadas pelo número de sílabas, tá? Então, a gente vai apresentar agora para vocês algumas palavras que elas podem ser classificadas. E elas são classificadas pelo número de sílabas que correspondem. Vamos ver aqui. Monossílabas. Por que que elas são chamadas de monossílabas? Elas são chamadas de monossílabas, né? Porque são as palavras que são formadas por apenas uma sílaba. Então, toda palavra que possui somente uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Veja aqui o exemplo. Véu, sol, sal e mar, né? Elas possuem somente uma sílaba. Então, quando a gente vai falar véu, só fala uma vez. Sol, uma vez.
Sal, também uma vez. Então, por isso que elas são chamadas de monossílabas. As dissílabas, né, elas são formadas por duas sílabas. Por exemplo, rato, raiva, caso e sardas, né? Elas possuem duas sílabas. Por elas possuírem duas sílabas, elas são chamadas de dissílabas. E trissílabas, né? As sílabas, elas são formadas quando possuem três sílabas. Por isso que são chamados trissílabas. Olha aqui a semelhança dos nomes. Três, tri, né? Tri, três sílabas. Por exemplo, batata, caneta, folhetó, controle, né? Elas possuem três sílabas, então por possuírem três sílabas, elas são chamadas de trissílabas. E polissílaba? Polissílaba é quando é composto por mais de três sílabas. Então, uma palavra que ela tem mais de três sílabas, ela é chamada de polissílaba. Por exemplo, submarino, enfraquecido, orientadora, né? São palavras que possuem mais de três sílabas. E por possuir mais de três sílabas, né, são chamadas de polissílaba. Sobre a intensidade na emissão das palavras, perceba que uma das sílabas será mais intensa que as demais. Então, essas são chamadas de sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba, né, que ela tem um som mais intenso, né? Aquele tom assim mais forte. Então, elas são chamadas de sílaba tônica. Ela existe independentemente de acento gráfico, né? Ou estar presente ou não na palavra. As demais sílabas faladas com menos intensidade, elas são chamadas de diátonas, tá bom? As palavras também podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, a gente vai ver agora a classificação, né, das sílabas conforme a sua posição. Vamos ver aqui. Oxítonas, vocês já ouviram falar dessa palavra oxítonas? Como é que a palavra ela é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última, tá? É a última sílaba da palavra. Então, quando a última sílaba tônica é aquela que tem o som mais intenso e está na última sílaba, ela é chamada de oxítona. Por exemplo, açaí, paletó, ventilador e funil. É uma dica que eu dou, né? Tia Lidiane, como é que eu vou identificar a sílaba tônica? Eu vou ensinar uma técnica para vocês. Quando a gente vai ler a palavra, você vai ler como se estivesse chamando, como se estivesse chamando uma pessoa. Aí você lê a palavra como se estivesse chamando a pessoa. Aquela que for mais intensa é a sílaba tônica. Por exemplo, açaí. Quando eu chamei açaí, qual foi a sílaba, né, que foi mais intensa? Vamos chamar paletó? Chama o paletó como se estivesse chamando uma pessoa. Paletó! Qual foi a sílaba mais intensa? Foi o tó. Ventilador! O dô, tá bom? Funil! Qual foi a sílaba mais intensa na hora que eu chamei? Foi o funil. Então, essa é uma técnica que nós usamos, né? Que fica mais fácil de você identificar. Por exemplo, eu sei que a oxítona é aquela que tem a última sílaba, não é verdade? Só que aí, como é que eu vou saber se está na última, se está na penúltima, antepenúltima? Como é que eu vou saber? Então, usa essa técnica de chamar a palavra como se estivesse chamando uma pessoa. Você vai identificar rapidinho, né, a sílaba tônica. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Aí temos aqui exemplos de toalha, faxina, móvel e brisa. Vamos aqui. Chama a toalha. Toalha. Faxina.
móvel, brisa. Qual foi a sílaba mais intensa, né? Então, assim, conseguimos identificar melhor. Proparoxítona. Como é que eu sei que a palavra ela é proparoxítona? É quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra. Então, nós colocamos aqui protótipo, símbolo e sílaba. Vamos lá chamar sílaba. Sílaba, símbolo, né? Então, a gente consegue identificar melhor. Então, vamos aqui só relembrar. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Proparoxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. E a proparoxítona é quando é a antepenúltima, tá? Usa a técnica que eu usei, tá? Que vocês rapidinho vão conseguir identificar a palavra, tá bom? Entenderam aí, turminha? Espero que vocês tenham compreendido. Atenção! Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, essa aqui ficou melhor ainda de saber. É que toda vez que ela for proparoxítona, elas são acentuadas, tá bom? Então, fica melhor ainda de você também identificar as proparoxítonas. Em relação à tonicidade, a palavra monossílaba são classificadas como tônicas ou átonas. Os monossilábios, né, tônicos, têm autonomia fonética, ou seja, são pronunciadas com intensidade, né, como tu, nós, pé, sol e etc. Né? Então, esses aqui, né, têm aquela autonomia fonética, né? Elas são pronunciadas com mais intensidade. Os monossilábios, átonos, eles não têm autonomia fonética. Então, eles são pronunciados com menor intensidade, como se, li, nós, de e dá, né? Nós conseguimos ver que eles são, né, de forma que são pronunciadas com menos intensidade. Atenção, né? Vamos ver aqui. Os monossilábicos tônicos, eles não são necessariamente acentuados. São assim classificados por não se pronunciarem foneticamente na letra anterior ou posterior. Vamos lá falar um pouco sobre a separação silábica. Então, vamos lá. Sobre a separação silábica, existem algumas regras. Veja aqui. Hiatos e dígrafos, né? Eles são formados pelas consoantes. Vamos ver aqui. RR, SS, XC, SC e S cedilha. Ficam essas sílabas diferentes. Por exemplo, poesia, arroz, assunto, excelente, descida, né? Então, os hiatos e os dígrafos, eles são formados por essas consoantes, né? A gente sabe que dígrafos, né, são encontros de duas consoantes. As vogais e as semivogais, né, de ditongos e ditongos, assim como as letras dos dígrafos NH, LH, CH, GU e QU, né, são encontros, né, consonantais formados por consoantes mais R ou consoante mais L. Não se separam. Então, quando vamos separar, né, RR, por exemplo, não se separa. NH também não se separa. LH também não se separa. SS também não se separam. Exemplos, vamos aqui, nós temos Peixoto, veja, né, que o E e o I, né, não se separaram. Iguais, né,
O guais não se separou. O GU não se separou. Carinho, o NH também não se separou. Achado, CH, também não se separou. Agulha, né, que tem o LH, também não se separou, certo? Então, isso fica, tá, como observação e atenção de vocês em relação à separação silábica, tá bom? Vamos agora para as nossas atividades, né? Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o nosso assunto de hoje, tá certo? Então, vamos lá para a atividade, onde vocês vão praticar aquilo que vocês aprenderam. Peguem o livro de vocês, português, coloquem na página 29, para a gente poder, né, explicar aqui, vocês acompanharem bem direitinho aí no livro de vocês. Primeira questão. Separe as sílabas das palavras abaixo. Em seguida, escreva-as no quadro em ordem alfabética. Vocês irão separar cada palavra, tá certo? E escrevê-las depois em ordem alfabética abaixo, tá bom? Lembra que na ordem alfabética é na ordem do alfabeto, tá bom? 2. Escreva 5 palavras classificadas de acordo com a quantidade de sílabas. Por exemplo, isso é referente às palavras, tá bom? Que são monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Você vai escrever palavras. 5 palavras são monossílabas. 5 palavras que possuem somente uma sílaba. Vou escrever 5 palavras de sílabas. 5 palavras referente a 5 sílabas, tá? É 3 sílabas, 2 sílabas, desculpa, tá bom? Trissílabas. São 5 palavras referente a 3 sílabas. E a última são 5 palavras referente a mais de 3 sílabas. Na terceira questão, tem assim, as palavras ilegalidade, abominável, suposição e medonho têm, respectivamente, o mesmo número de sílabas que as palavras. Então, você vai pegar e vai marcar um X nas palavras que têm o mesmo número de sílabas das palavras citadas, tá bom? Qual é o item A, o item B ou o item C, que as palavras têm a mesma quantidade de sílabas de ilegalidade, abominável, suposição e medonho. Tem que ter o mesmo número de sílabas que aparecem aí, tá bom? Leia o texto do quadro para responder à questão. Vamos lá. Primeiro, leia, tá certo, o texto, e depois vocês vão responder. Retire do texto os monossilábios átomos. Então, vocês vão pegar e vão circular, vão lá, vão ler e vão escrever, tá bom? Do texto, os monossilábios átomos, tá bom? B. Existem monossilábios tônicos? Quais são? Qual tem 3, tá? Tem 3 monossilábios tônicos. Vocês vão ver quais são e escrever. Que palavras são paroxítonas, tá? Tem 4 palavras que são paroxítonas. E quais são? Circule de azul, tá? Tipo azul, 3 palavras oxítonas. E de roxo, 3 palavras paroxítonas, tá bom? Quinta questão. Destaque a sílaba tônica das palavras abaixo, tá? Vocês vão circular, tá? Circula a palavra tônica. Sheila e Jenny, como é que eu vou saber qual é a sílaba tônica? Usa aquela técnica que eu te ensinei, tá bom? Lê a palavra como se estivesse chamando uma pessoa. E aquela sílaba que tiver mais intensidade é a que vai ser a sílaba tônica. Agora escreva no quadro a classificação de cada palavra de acordo com a tonicidade. Você vai pegar as palavras da questão que você acabou de circular as sílabas tônicas e vai colocar cada uma no seu lugar. As que são oxítonas, oxítonas. As que são paroxítonas, são paroxítonas. E as que são proparoxítonas, nas proparoxítonas. Tá bom?
Sexta questão. Relacione duas palavras à questão anterior e forme frases com elas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar duas palavras da questão 5 e vai formar frases com elas. Sétima questão. Pesquise palavras e completem adequadamente as frases abaixo. É um monossílabo tônico. Você vai escrever uma palavra que é um monossílabo tônico. B. É uma palavra proparoxítona e polissílaba. Então, aqui são palavras que você vai ter que escrever, tá bom? Só que tem que ser de acordo com as instruções. Oitava. Considere as palavras do quadro e responda às questões. Temos república, termômetro, espetáculo e cérebro. Então, sobre a posição da sílaba tônica, qual é a classificação? Você vai pegar e vai classificá-las se são paroxítonas, oxítonas, tá bom? Ou proparoxítonas. O que essas palavras têm em comum, além de ser sua classificação? Além delas pertencer a uma só classificação, que outro tipo, né, elas têm em comum? Além da sua classificação, que outra coisa elas têm em comum? Certo? Então, essa foi a nossa atividade, tá? De hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje, certo? Façam a tarefa com bastante capricho, dedicação, certo? Eu acredito no potencial de vocês e creio que cada um será capaz de realizar a sua atividade, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turminha!